Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô aqui para dar continuidade à leitura de A Vida Secreta dos Escritores, do autor Guilherme Moço. Hoje nós vamos ler o capítulo 12 e você que está me acompanhando sabe que o negócio aqui tá bom, que o negócio aqui tá assim, ó, porreta mesmo, porque a gente, né, viu aí ao longo de toda a narrativa, a gente já tá quase na reta final aqui, que muita coisa aconteceu, muita informação, a gente teve muita informação e coisas novas, né? E sempre com uma coisinha a mais ali e tal, e reviravolta e tal. E agora a gente tá num momento crucial, que a gente teve o acidente, né, do Aldbert com o Rafael. O Aldbert pegou o Rafael, né, bateu nele, e enfim, e começaram a conversar, e aí o Rafael tá começando a entender como que aconteceu os assassinatos na ilha, tanto o assassinato do Karim Armani quanto o assassinato da Pauline Chapuis, e também a Matilde, né? A gente descobriu aí que a Matilde, na verdade, não é Matilde Money, é Matilde Verneyel, que ela é a filha mais velha daquele casal que foi assassinado lá há 20 anos atrás. E aparentemente, né, foi esse casal aí de bandidos na época, a Pauline e o Karim, que entraram para assaltar e acabaram matando, né? E a gente tem aí essas situações acontecendo. Nathan Follows, por sua vez, é uma personagem, uma incógnita ainda, porque talvez a gente ainda tenha surpresas sobre ele, não sei, vamos ver o que vai acontecer. E é isso. Vamos ver aqui o capítulo 12, o que promete, né? Será que a Matilde vai assassinar o Nathan? O que será que vai acontecer entre Matilde e Nathan? E Aldbert e Rafa, que caíram, né, com o carro, deu um acidente lá. Será que eles estão bem? Será que tá tudo certo? Será que... não sei. Então vamos dar continuidade aqui à leitura, que eu estou muito ansiosa aqui, ó. Entendeu? Ansiedade total. Deixa eu pedir like, eu vou pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que ative as notificações para o vídeo, né, que isso é extremamente importante, e também que você compartilhe muito com seus amigos e comente aqui se você tá gostando da história, entendeu? E se você já leu A Vida Secreta dos Escritores, o que você achou, tá? Deixa aqui na descrição o link da Amazon para você comprar o que você quiser. Deixo aqui também o link para você adquirir A Vida Secreta dos Escritores nessa edição lindona aqui, que é que está disponível nas livrarias. E também deixo aqui embaixo também o meu código para você assinar a tag inéditos também, se você quiser, tá bom? O código aí para você ter descontinho. Descontinho é sempre bom, né, minha gente? Então vamos dar sequência aqui à leitura. Capítulo 12, gente, se chama Um Rosto Cambiante. E aqui a gente tem uma citação do Franz Kafka. É difícil dizer a verdade, pois só existe uma, mas ela está viva e, consequentemente, tem um rosto cambiante. Olha lá. Adoro essas citações maravilhosas. Então, vamos lá. Quando chegou à casa de Fowlers, Matilde segurava a espingarda de ação deslizante. Seus cabelos estavam molhados e seu rosto sem maquiagem. Carregava as marcas de uma noite em claro. Ela havia trocado os vestidos floridos por um jeans puído e um casaco com capuz. O jogo acabou, Nathan. Ela gritou, entrando na sala. Fowlers estava sentado à mesa na frente do laptop de Gregor Aldbert. Pode ser, ele respondeu calmamente. Mas você não é a única a ditar as regras. Mas fui eu quem pregou o corpo de Chapuis à árvore. Por quê? A encenação sacrílega foi necessária para obrigar as autoridades a bloquear a ilha e impedi-lo de fugir. Atitude desnecessária. Por que eu fugiria? Para evitar que eu matasse. Para evitar que seus pequenos segredos fossem revelados ao mundo inteiro. Falando em pequenos segredos, você não fica atrás. Para provar o que dizia, Fowlers virou o computador na direção de Matilde, colocando-as de frente para as fotografias tiradas no aniversário de seu irmão. Todo mundo sempre acreditou que a filha dos Verneyel estava na Normândia, estudando para o BAC. Mas era mentira. Você também estava presente na cena do crime. Deve ter pesado viver com um segredo desses, não? Desnorteada, Matilde se sentou à ponta da mesa e colocou as armas sob o tampo, ao alcance da mão. É pesado, mas não pelos motivos que você pensa. Então, me explique. No início do mês de junho, durante os meus estudos de revisão para o BAC,
Viajei com minha amiga Iris para a casa de campo da família dela em Honfleur. Seus pais, às vezes, iam nos visitar nos finais de semana. Mas durante a semana éramos só nós duas. Estávamos muito compenetradas e estudamos muito. Então, na manhã do dia 11 de junho, sugeri que fizéssemos uma pausa. Você queria voltar para o aniversário do seu irmão, é isso? Sim, eu precisava voltar. Fazia meses que eu sentia uma mudança em Theo. Antes tão alegre, cheio de vida, ele andava triste e ansioso, cheio de ideias sombrias. Com a minha presença, queria mostrar o quanto o amava e fazê-lo entender que estaria a seu lado quanto preciso. Matilde falava com calma. Seu relato era estruturado e adivinhava-se que aquela confissão fazia parte do seu plano, buscar a verdade. Toda a verdade nos mínimos detalhes de cada memória, inclusive a sua. Iris também disse que eu voltasse para Paris, que ela aproveitaria para passar o dia com suas primas normandas. Avisei os meus pais e pedi que não contassem nada para Theo para fazer uma surpresa. Acompanhei Iris de ônibus até Le Havre e depois peguei o trem para a estação Saint-Lazare. O sol brilhava, subi os Champs-Élysées, entrando nas lojas em busca de um presente para o Theo. Queria algo que ele realmente gostasse. Acabei comprando uma camiseta da seleção francesa de futebol. E depois eu fui para o 16 arrondissement de metrô pela linha 9 de la Moette. Cheguei por volta das 6 da tarde. O apartamento estava vazio. Mamãe estava voltando de Sologne com o Theo e meu pai estava no trabalho, como sempre. Liguei para minha mãe para sugerir que passasse no restaurante e na padaria para trazer comida e o bolo que tinha encomendado. Impassível, Fowles ouvia a jovem apresentar a sua versão daquela noite maldita. Fazia 20 anos que ele pensava ser o único a ter a chave para o caso Verneuil, e agora compreendia que aquilo estava longe de ser verdade. Foi um ótimo aniversário, continuou Matilde. Theo estava feliz, e era o que importava. Você tem irmãos ou irmãs, Fowles? O escritor balançou a cabeça. Não sei como as coisas seriam progredido em nossa relação, mas naquela idade ele adorava e o sentimento era recíproco. Eu o sentia frágil e eu tinha a impressão de ter recebido a missão de protegê-lo. E depois do jogo de futebol, festejamos a vitória e o Theo dormiu no sofá. Por volta das 11 da noite, acompanhei-o semi-adormecido até sua cama, onde o acomodei, como às vezes fazia, antes de ir para o meu quarto. Eu também estava cansada. Deitei com um livro. Ouvi de fundo os meus pais discutindo na cozinha. E depois meu pai telefonou para o meu avô para falar do jogo. Acabei pegando no sono lendo A Educação Sentimental. Matilde fez uma longa pausa. E por um momento só se ouviu o barulho da chuva fustigando as janelas e o estalo da lenha na lareira. Ela sentia dificuldade de continuar, mas a hora dos pudores ou adiamentos havia passado. E ela narrou a sequência dos fatos quase que de um só fôlego. Não havia mais um diálogo, apenas um mergulho num abismo de onde era difícil acreditar que alguém pudesse sair ileso. Peguei no sono com Flaubert e fui acordada por laranja mecânica. Um tiro que sacudiu a casa inteira. O relógio marcava 23h47. Eu não tinha dormido muito, mas aquele foi o despertar mais brutal da minha vida. Apesar do perigo que pressenti, saí do quarto de pés descalços e no corredor o cadáver do meu pai estava mergulhado num mar de sangue. A cena era terrível. Tinha recebido um tiro no rosto a queima-roupa. Pedaços de cérebro e sangue manchavam as paredes. Eu não tive nem tempo de gritar, pois ouvi um segundo tiro e minha mãe caiu na entrada da cozinha. Eu estava muito além do medo. Um apavorante limiar conduz à loucura. E numa situação como aquela, o cérebro sai dos trilhos e não obedece mais à lógica. Meu primeiro reflexo foi de correr para o meu quarto. Levei 3 segundos para voltar e eu ia fechar a porta quando lembrei que tinha esquecido do Theo. E na hora que eu ia sair do quarto, um novo tiro pulverizou o silêncio. O corpo do meu irmão, atingido nas costas, caiu quase que em meus braços. Um instinto de sobrevivência me fez buscar esconderijo embaixo da cama. A luz do quarto estava apagada, mas a porta continuava aberta. No marco, eu vi o cadáver do meu pequeno Theo. Seu uniforme de futebol não passava de uma enorme mancha de sangue. Fechei os olhos, apertei os lábios, tapei os ouvidos. Não enxergar, não gritar, não ouvir. Não sei quanto tempo fiquei em apneia. 30 segundos? 2 minutos? 5 segundos? 5 minutos? Quando voltei a abrir os olhos, vi um homem no quarto.
e do meu esconderijo vi apenas seus sapatos, botas de couro marrom e elástico de cano. Ele ficou ali alguns segundos, imóvel, sem procurar por mim. Deduzi que ignorava minha presença na casa, e pouco depois saiu e desapareceu. Fiquei mais alguns minutos prostrada, siderada, incapaz de me mover. Foi o barulho da sirene da polícia que me arrancou daquele torpor. No meu chaveiro, eu tinha a chave do alçapão que levava ao telhado. E foi por ali que eu fugi. Eu não sei explicar essa reação. A chegada da polícia devia ter me tranquilizado, mas foi o contrário que aconteceu. Depois, minhas lembranças são mais turvas. Acho que agi de maneira mecânica. Caminhei até a estação Saint-Lazare e peguei o primeiro trem para a Normandia. E quando cheguei a Honfleur, Iris ainda não havia voltado. A seu retorno, encontrei forças para mentir a ela. Disse que tinha ficado com enxaqueca depois de nossa despedida e que não havia ido a Paris. Ela acreditou porque viu que eu estava com uma cara horrível e insistiu para chamar um médico. Ele chegou no meio da manhã, no exato momento em que os policiais de Le Havre chegavam a casa, acompanhados do meu avô, Patrice Verneuil. Foi ele que me contou oficialmente do massacre na minha família. E foi nesse momento que meu cérebro parou e eu perdi os sentidos. Quando acordei, 2 dias depois, eu não lembrava de nada daquela noite. Acreditei realmente que os meus pais e Theos tinham sido assassinados na minha ausência. Vendo de fora é difícil de acreditar, mas foi o que aconteceu. Uma verdadeira amnésia que durou 18 anos, sem dúvida a única solução que a minha mente encontrou para que eu pudesse continuar a viver. E antes mesmo do massacre, eu já vivia numa angústia permanente, mas o choque traumático provocou um shutdown cerebral. Num reflexo de proteção, minha memória como se dissociou das minhas emoções. Com o passar dos anos, senti que alguma coisa não fechava. Eu carregava um verdadeiro sofrimento que atribuía, em parte erroneamente, à perda da minha família. Eu havia reprimido aquelas lembranças, mas elas apodreciam dentro de mim, com um peso invisível. E foi a morte do meu avô há 2 semanas que rasgou o véu da minha ignorância. Ao morrer, Patrice Verneuil fez chegar até mim um grande envelope com uma carta em que explicava a certeza de que você era o verdadeiro culpado pelos assassinatos daquela noite, em que falava da raiva pelo câncer que o levava e o impedia de matá-lo pessoalmente. O envelope também tinha um pendrive e os vídeos dos interrogatórios de Chapuis e Armani, bem como todas as fotografias encontradas na câmera perdida no Havaí. Quando descobri as imagens da minha presença naquela famosa noite, meu cérebro destravou e as lembranças voltaram com a força de um geyser. A memória voltou em flashes violentos que trouxeram consigo culpa, raiva e vergonha. Fui soterrada por ela e tive a impressão de que aquele fluxo nunca cessaria. Como um dique de concreto que se rompesse de repente e engolisse um vale inteiro. Tive uma verdadeira síncope, vontade de gritar, de desaparecer. Repassando todos os fatos, como se tivesse sido projetada no passado, não senti qualquer tipo de libertação. Foi assustador. Uma explosão mental perturbadora, que mais uma vez me mergulhou no horror. As imagens, os sons, os cheiros que me visitavam eram tão precisos, tão duros, que eu tinha a impressão de reviver naquela noite numa potência 10 vezes maior. O barulho ensurdecedor dos tiros, os jatos de sangue, os gritos, os pedaços de cérebro nas paredes, o horror de ver o Theo cair à minha frente. Que crime eu havia cometido para ter que passar por aquele inferno uma segunda vez? Um jato de xixi molhou Angie Agostini. O policial municipal manteve-se impassível e terminou de trocar a fralda da filha Lívia. Preparava-se para colocá-la no berço quando o celular tocou. Era Jacques Bartoletti, o farmacêutico da ilha, que ligava para contar sobre um acidente que testemunhara. Ao amanhecer, aproveitando o fim do bloqueio, Bartô tinha pegado seu barco para pescar olhetes, cavalas e chopas. Mas a chuva e o vento o fizeram voltar mais cedo que o previsto. E dobrando a ponta do açafrão, ele viu um furgão sair da estrada e cair na falécia. Alarmado, Bartoletti avisou a guarda costeira imediatamente. Estava ligando a Angie para saber mais informações. Angie respondeu que não sabia de nada. Depois de desligar, e enquanto Lívia vomitava um pouco de leite em sua camiseta, que fedia a xixi. Ele fez uma ligação para ter certeza de que o socorro em terra havia de fato recebido a informação. Mas o telefone do posto de bombeiros não respondeu, nem o celular do tenente-coronel Benhassi, encarregado da ilha.
Preocupado, Ange decidiu ir pessoalmente ao local. O momento não era ideal. Era a segunda semana de guarda das crianças e as dificuldades começavam a se acumular. De um lado, seu filho Luca estava com amidalite e não saía da cama. Do outro, estava péssimo e tornava as estradas... O tempo estava péssimo e tornava as estradas perigosas. Que inferno! Ange acordou Luca e o ajudou a vestir roupas quentes. Com a filha e o filho nos braços, essas crianças pesam uma tonelada, Ange saiu de casa pela porta da garagem. Colocou Luca na traseira do Piaggio, fechou a capota e prendeu o bebê conforto da Lívia no assento do passageiro. A ponta do Açafrão fica a apenas 3 quilômetros de casa, um solar provençal que ele construíra no terreno que herdara dos pais, mas que Pauline, sua ex-mulher, achava pequena, mal localizada, apertada e escura. Vamos devagar, crianças. No retrovisor, Ange viu seu filho levantando o polegar para ele. O triciclo subiu com dificuldade o caminho tortuoso que levava à estrada principal. A chuva tornava o solo muito escorregadio e o Piaggio tinha dificuldade de vencer os pontos mais íngremes. Ange ficou nervoso, pensando nos riscos que fazia seus filhos correrem. Soltou um suspiro de alívio quando chegou à estrada, mas o perigo continuou. A tempestade caía com força sobre a ilha. Ange sempre ficava apreensivo nos dias de tempestade. Sua ilha, em geral tão hospitaleira, revelava-se instável e ameaçadora, como um eco da sombra que todas as pessoas carregavam dentro de si. O triciclo balançava e a chuva tamborilava contra o vidro. O bebê chorava e atrás Luca devia estar apavorado. Eles tinham acabado de passar pela praia Angra de Parata, quando na virada de uma curva a estrada estava bloqueada por um grande tronco de pinheiro derrubado pela tempestade. Ange parou no acostamento e fez sinal para o seu filho para que ficasse com a irmã na cabine enquanto ele liberava a via. O policial saiu para a chuva e afastou o tronco e os galhos que obstruíram a passagem. Ele estava prestes a entrar no Piaggio de novo quando viu o veículo dos bombeiros 50 metros adiante, um pouco à frente do entroncamento da vereda botânica. Ele estacionou o veículo ao lado do caminhão, recomendou a Luca que não se mexesse e correu até os bombeiros. Estava encharcado num estado lastimável, com água escorrendo pela gola da camisa, polo e pelas costas. E olhando para baixo, viu a carcaça de um carro, sem conseguir identificá-lo. O vulto alto de Najib Benhassi, o tenente-coronel à frente de um corpo de bombeiros de Belmont, surgiu da bruma. Bom dia, Ange. Os dois homens trocaram um aperto de mão. É um furgão do livreiro, disse Benhassi, antecipando a pergunta. Gregor Aldebert? O bombeiro assentiu e disse. Não estava sozinho, seu jovem empregado estava com ele. Rafael? Rafael Batalha, isso mesmo, respondeu Benhassi, consultando suas notas. Ele fez uma pausa e acrescentou, apontando para a equipe. Estão sendo trazidos para cá. Os dois morreram. Pobre rapaz. Ange acusou o golpe. Foi pego de surpresa por uma nova irrupção da morte bem na hora em que o bloqueio cessava. Ele trocou um olhar com o bombeiro e percebeu um mal-estar no seu rosto. Em que está pensando, Najib? Após um momento de silêncio, o tenente-coronel compartilhou sua perplexidade. Há uma coisa muito estranha nisso tudo. O garoto estava com as mãos e os pés presos. Presos? Por fitas extensoras. Estava amarrado. A tempestade continuava. Fazia um minuto que Matilde terminava seu relato. Protegida pelo silêncio, ela ameaçava Fowles de novo, apontando o fuzil para ele. O escritor se levantara, parado diante da porta de vidro, as mãos atrás das costas. Ele observava os pinheiros que se dobravam e pareciam se retorcer de dor sobre a chuva. Ao fim de longos minutos, ele se virou calmamente para a jovem e perguntou. Se eu entendi bem, você também acha que eu matei seus pais? Apolíneo identificou sem sombra de dúvida no estacionamento, e eu, escondida debaixo da cama, vi seus sapatos com clareza. Então sim, acho que é o assassino. Hollis considerou o argumento e não tentou dispensá-lo. Após um momento de reflexão, perguntou. Mas qual seria o meu motivo? Seu motivo? Você era amante da minha mãe. O escritor não pôde esconder a sua surpresa. Absurdo. Nunca conheci sua mãe, mas escreveu cartas a ela. Cartas que, aliás, recuperou há pouco tempo. Com o cano da espingarda, Matilde apontou para as cartas que Follis reunira com uma fita e colocara sobre a mesa. O escritor contra-atacou. E como essas cartas foram parar com você? Matilde fez uma nova incursão ao passado. Sempre a mesma noite, o mesmo encadeamento de fatos,
que em poucas horas mudaram o destino de tantas pessoas. Na noite de 11 de junho de 2000, antes do jantar de aniversário, troquei de roupa e coloquei algo mais apropriado. Encontrei um lindo vestido de verão no guarda-roupa, mas não tinha um sapato que combinasse. Como eu costumava fazer, fui procurar no closet da minha mãe. Ela tinha mais de uma centena de pares diferentes de sapato. E foi ali, dentro de uma caixa, que eu encontrei essas cartas. Quando li seu conteúdo, fui tomada por sentimentos contraditórios. Primeiro o choque de descobrir que minha mãe tinha um amante. Depois, quase sem querer, o ciúme de um homem lhe escrevesse coisas tão poéticas e ardentes. E você guardou as cartas por 20 anos? Para lê-las mais à vontade. Levei-as para o meu quarto e escondi-as na bolsa, prometendo a mim mesma que as exploraria quando estivesse sozinha em casa e que depois as recolocaria no lugar. Mas nunca tive ocasião de fazer isso. Depois do drama, perdi o sinal dessas cartas e a lembrança de que existiam. Meu avô paterno, com quem vivi depois do massacre, deve tê-las guardado em algum lugar, como vários objetos que podiam me lembrar naquela noite. Mas Patrícia Berneiel não as esqueceu e fez a ligação com você depois das revelações de Apolline. Recebi-as junto com o pendrive, não havia dúvida. Tinham sua letra e seu nome assinado. Sim, elas são minhas. Mas o que faz acreditar que eram endereçados à sua mãe? Foram escritos para S. Minha mãe se chamava Sofia, e foi no quarto dela que eu os encontrei. Um belo conjunto de indícios, convergentes, não? Fowles não respondeu. Em vez disso, avançou outro peão. Por que veio aqui? Por que veio até aqui exatamente? Para me matar? Não imediatamente. Não imediatamente. Primeiro, quero lhe dar um presente. Ela vasculhou o bolso e tirou um objeto circular que pousou sobre a mesa. Fowles pensou que fosse uma fita adesiva preta, até que compreendeu que se tratava de um rolo de tinta para a máquina de escrever. Matilde caminhou até a prateleira e pegou a olivete que colocou em cima da mesa. Quero uma confissão completa, Fowles. Uma confissão? Antes de matá-lo, quero um registro por escrito. Um registro por escrito de quê? Quero que todos saibam o que você fez. Quero que todos saibam que o grande Nathan Fowles é um assassino. Você não vai passar para a posteridade num pedestal, acredite. Ele olhou para a máquina por um instante, ergueu os olhos para ela e se defendeu. Mesmo que eu seja um assassino, você não pode fazer nada contra os meus livros. Sim, eu sei. Está muito na moda querer separar o homem do artista. Fulano cometeu atrocidades, mas continua sendo um artista genial. Lamento, mas para mim as coisas não funcionam assim. É um amplo debate, mas embora possa matar o artista, nunca matará a obra de arte. Pensei que seus livros fossem superestimados. O problema não é esse. E no fundo você sabe que eu tenho razão. No fundo, eu tenho vontade de dar 2 tiros na sua cara, Nathan Fowles. Com um gesto súbito, ela me deu um violento golpe com a coronha das costas para obrigá-la a se sentar. Fowles caiu na cadeira, cerrando os dentes. Você acha que é fácil matar alguém? Você acha que seu conjunto de indícios convergentes lhe dá o direito de me matar? Só porque decidiu fazer isso? Não. Você tem direito a uma defesa, é verdade. E é por isso que eu lhe dou a chance de ser o seu próprio advogado. Porque você gostava de repetir em suas entrevistas. Desde a adolescência, minhas únicas armas sempre foram minha velha Bic mordiscada e um bloco de notas quadriculado. Muito bem, aqui está. Para sua defesa, você tem uma máquina de escrever, um maço de folhas e 30 minutos. O que você quer exatamente? Exasperada, Matilde pousou o cano da arma na têmpora do escritor. A verdade, ela gritou. Fowles desafiou-a. Parece acreditar que a verdade deixará fazer tábula rasa do passado, libertar-se de seus sofrimentos e recomeçar tudo do zero. Sinto muito, mas é uma ilusão. Deixe-me ser a juíza dessa verdade. Mas a verdade não existe, Matilde. Ou melhor, sim, a verdade existe, mas ela está em movimento, sempre viva, sempre cambiante. Estou de saco cheio dos seus sofismas, Fowles. Você querendo ou não, a humanidade não é binária. Vivemos uma zona cinza e instável onde o melhor dos homens sempre pode cometer o pior dos crimes. Por que quer se infligir uma verdade que não é capaz de suportar? Um jato de ácido numa ferida ainda aberta? Não preciso ser protegida, pelo menos não por você, ela disse, e apontou para a máquina de escrever.
ao trabalho, agora mesmo. Conte-me a sua versão, os fatos brutos, somente os fatos, sem estilo, sem poesia, sem digressões, sem ênfase. Venho buscar o texto em meia hora. Não, eu. Mas um segundo golpe que a coronha o fez capitular. Ele fez uma careta ao se curvar sob o choque e depois colocou o rolo na máquina. E no fim das contas, se ele fosse morrer, melhor que fosse sentado atrás de uma máquina de escrever. Aquele era o seu lugar, onde ele sempre se sentira menos mal. Salvar a própria pele digitando palavras no teclado, um desafio que ele era capaz de enfrentar. Para aquecer, digitou a primeira coisa que lhe passou pela cabeça. Uma frase de George Simenon, um de seus mestres, que lhe parecia apropriada à situação. Como a vida é diferente quando a vivemos e quando a dissecamos mais tarde. 20 anos depois, o estalar das teclas provocou-lhe arrepio. Ele tinha sentido falta daquilo, é claro, mas aquele desânimo atrás de um teclado não era de seu feitio. Às vezes, a vontade precisa vir acompanhada de uma arma na têmpora. Conheci Soisy Legarrec na primavera de 1996, num voo Nova York-Paris. Ela estava sentada ao meu lado, na janela, e estava mergulhada na leitura de um dos meus romances. Pronto, ele tinha dado a largada. Follis hesitou ainda alguns segundos. Lançou a Matilde um último olhar que dizia: ainda é tempo de parar tudo. Ainda é tempo de não destravar a granada que vai explodir e matar a nós dois. Mas o olhar de Matilde respondeu uma única coisa: jogue a granada, Follis. Jogue o jato de ácido. E aqui a gente termina o capítulo 12. E eu vou falar pra vocês que enquanto eu lia, me deu vontade de chorar, porque como ele descreve a situação que a Matilde passou, vendo o assassinato dos pais e do irmão. E também o fato do Rafael e o Albert terem morrido no acidente, né? Eu ainda tinha um pontinho de esperança que de repente eles podiam sobreviver, pelo menos o Rafael. Mas não, morreram. E agora a Matilde tá lá obrigando o Nathan a escrever. Deu meia hora pra ele escrever, enfim. E ele começou a escrever. E pelo que a gente viu aqui, esse finalzinho, aquele S não era a mãe dela, né? Eu tô com uma teoria aí. Eu não vou falar ainda porque pode ser que seja, mas eu tô achando que é, tá? E se eu ler e eu ver que é, eu conto pra vocês, eu falo pra vocês. Era isso que eu tava pensando, porque, entendeu? Ele mandava carta pra mãe dela, também começa com S, o nome, Sofia e tal. Não sei, eu tô com umas ideias aí, com umas coisas. Não sei se pode ser isso, mas se for eu falo pra vocês que era, tá bom? Vocês entenderam o que quis dizer, né? Então é isso. E eu fiquei muito triste, cara, sério, porque o nosso narrador aqui até então, o Rafael, né? Ele acabou morrendo aí, né? De uma forma tão estúpida, tão, sabe, desnecessário, cara, sério. Por que Guilherme Musso você matou o Rafael, cara? O Goldberg, beleza, entendeu? Ele podia, né, sei lá, ter morrido. Mas o Rafael podia ter sobrevivido. Por quê? Você matou ele, coitadinho. Não gostei disso, não. E agora a gente tem a Matilde e o Nathan ali naquela situação ali tensa, né? Complicado, cara. Amanhã eu volto. Amanhã eu volto com o capítulo 13, tá? Isso. Capítulo 13 amanhã. Estamos na reta final. A história está ficando, né? Ficou e agora pra mim ficou muito triste porque o Rafael morreu, entendeu? Eu só espero que o desfecho aqui vale a pena, porque eu já fiquei muito triste, entendeu? Muito triste mesmo. É isso. Um beijo. Amanhã eu volto com a continuação, capítulo 13. Continua acompanhando comigo a leitura mesmo, com toda essa tristeza toda, mas que eu realmente tenho que falar a verdade, porque eu fiquei triste. Entendeu? Não queria que o Rafael tivesse morrido não, mas é isso. Vida que segue. Vamos lá. Amanhã eu volto. Tchau, gente. Até amanhã.